A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso só vai entrar em vigor em novembro, mas as bancadas patronais já estão querendo trazer para as negociações atuais mudanças que significam retrocessos para trabalhadoras e trabalhadores. A categoria metalúrgica, por exemplo, denuncia que a Convenção Coletiva de Trabalho está sendo empurrada para depois que a reforma entrar em vigor. Ao longo dos anos, os metalúrgicos do estado de São Paulo, filiados à Central Única dos Trabalhadores, garantiram uma série de benefícios. Os do setor de cabos e condutores elétricos, por exemplo, conquistaram 82 cláusulas que garantem direitos sociais, como a estabilidade dos trabalhadores vítimas de doenças profissionais. Há 25 anos, estas conquistas vinham sendo mantidas nas negociações anuais. Este ano, no entanto, a bancada patronal propõe a manutenção de apenas metade dessas cláusulas e quer acabar, inclusive, com a estabilidade de quem ficou doente por causa do trabalho. A nossa convenção coletiva tem uma proposta muito clara por parte da bancada patronal de tentar destruir a nossa convenção. Segundo Faustino, as bancadas patronais estão adiando o diálogo com os sindicatos justamente para arrastar as negociações até 11 de novembro, quando a reforma trabalhista entra em vigor. Quando a gente agendamos as primeiras reuniões, percebe-se uma clareza muito grande por parte dos empresários de não quererem negociar. Para os trabalhadores químicos, uma das maiores preocupações da categoria é manter a proibição de gestantes trabalharem em locais insalubres, como na produção das indústrias. A mulher é importante para o movimento sindical, é importante como força de trabalho, e ela também tem um papel fundamental. A mulher é que dá continuidade às gerações, né? Então, nós nos preocupamos não somente com o local de trabalho, nós nos preocupamos também com a vida da mulher. A nossa convenção coletiva, se a gente conseguir manter essa lógica de relação de trabalho, valorizando as questões humanas, valorizando a questão social, ela mesmo com a reforma, ela dá uma garantia para o companheiro, para a companheira no local de trabalho. A discussão sobre o que é arte ou o que é cultura se espalhou pelo país. Muitas pessoas defendem a censura em nome da família, da infância ou da moralidade. No Congresso Nacional, um projeto de lei quer proibir a retratação de imagens sagradas em diversos segmentos da arte. Acompanhe. A arte tem limite. Símbolos sagrados não podem ser representados. Intelectuais e profissionais das artes estão preocupados com o projeto de lei do deputado federal Marco Feliciano, que proíbe a profanação de símbolos sagrados em manifestações artísticas, incluindo filmes, shows, jogos eletrônicos, exibições e peças de teatro. E levantam a seguinte questão: defesa das religiões ou censura? O Estado brasileiro ele é laico. E as pessoas, faz parte da liberdade de expressão que se possa criticar as instituições religiosas, porque as instituições religiosas, embora elas sejam sagradas e elas sejam muito especiais para as pessoas que professam a fé, elas muitas vezes estão envolvidas em atos que são considerados opressivos por outras pessoas. E a discussão de que se elas são uma elevação espiritual, se elas são opressivas, faz parte do exercício da liberdade de expressão. Não é adequado proibir esse tipo de coisa, ainda que seja feito em nome de um valor democrático, que é a não profanação. Mas o que seria a não profanação? Né? Então a gente está colocando em questão um valor muito simbólico, de origem muito abstrata. Então não dá para você dizer o que é que profana e o que não é que profana. Até porque o discurso artístico tem certa autonomia capaz de só os artistas e o campo ampliado da cultura e das artes dizer qual é o diálogo interno das obras, com o que elas dialogam, com quais correntes do pensamento artístico, europeu, americano, norte-americano, sul-americano. Não dá para um político dizer o que pode e o que não pode. O deputado Marco Feliciano conseguiu aprovar a tramitação do projeto em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Para o professor de Gestão de Políticas Públicas na USP, é uma reação ao polêmico cancelamento da exposição Queer Museu pelo Banco Santander em Porto Alegre. Todos esses episódios aí,
foram muito aumentados, ampliados e transformados num escândalo público, quando na verdade eles eram apenas representações. A socióloga e consultora cultural Daniela Ribas alerta que, se aprovado, o projeto vai contra a Constituição Federal e tratados internacionais assinados pelo Brasil que proíbem a censura. Um projeto de lei como esse, que já identifica o que é profanação e o que não é profanação, fere mortalmente um documento que versa sobre a diversidade cultural dos povos. Primeiro, acontece essa criminalização do campo artístico. Num segundo momento, você acaba criminalizando as próprias instituições culturais, como museus. Se a gente pensar na realidade brasileira, que a maioria dos brasileiros não foi ou nunca foi a um museu, isso é particularmente grave, porque você desestimula os hábitos culturais da população. E a gente sabe que tem uma relação intrínseca entre hábitos culturais, escolarização e desenvolvimento humano de uma sociedade. Então, quando você desestimula a ida a museus, você está incidindo diretamente no tipo de educação que se dá para uma sociedade e nos hábitos culturais que levam a um desenvolvimento humano. O assunto ainda é arte, mas uma iniciativa que chama a atenção no centro de São Paulo. Há quase 4 anos, um grupo de artistas ocupa e dá vida a um prédio de 13 andares que ficou conhecido como Ocupação 63. São 100 pessoas que moram e trabalham com arte nesse espaço. Como uma grande família, os artistas resistem. O processo foi muito pesado, porque era uma coisa que você estava lidando com o preconceito da sociedade lá fora e era um sonho que você queria realizar. Você não sabia se ia dar certo, mas você tinha esse desejo, né? Então foi muito preconceito, muita marginalização, né? Muita gente desistiu no meio do processo. Eu não desisti porque ou eu conseguia isso ou eu ia viver frustrada, né? Então eu me mantive aqui, sofri muito, teve alguns traumas, né? Mas com o nosso resultado agora, tudo isso valeu a pena. Acredito que nada vem sem um sacrifício, uma luta. Depois que perdi o céu acima de minha cabeça. Não existe nenhuma infraestrutura prévia, né? Tudo está sendo feito pela criatividade, a gente trabalha com reciclagem, essas escolhas do recicle, da coisa de reaproveitar o material. Eu tenho um trabalho, forneço para alguém e alguém me fornece uma outra situação, um alimento, né? Sempre a gente consegue realizar um trabalho e de repente assim compartilhar com as outras pessoas. Tô com saudade de você, tô com saudade. A gente está cumprindo uma função social que o Estado deixou de cumprir. Esse prédio, por exemplo, é um prédio do Estado. Então ele ficou desocupado por muito tempo. E a gente sabe que todo prédio, todo o móvel, ele precisa cumprir a função social dele. Então quando ele fica vazio, ele está cumprindo zero função social. A gente tenta não criar incômodo ao nosso redor, a gente tenta, pelo contrário, harmonizar com o ambiente ao redor, com os vizinhos, com o pessoal. Aqui na esquina tem a Secretaria de Segurança. E o pessoal está vendo o que está acontecendo. E realmente o que a gente faz, a gente pelo menos faz o melhor que a gente pode para manter tudo de uma forma que não incomode ninguém. Tinha lixo de ocupações de 10 anos atrás, né? E a gente foi fazendo isso, vaquinha para o fio, para a água, sabe? Todos esses processos assim, de higienização, todo mundo foi trabalhando, trabalho de formiguinha, coisa de 1 hora, 50 pessoas tiraram entulho de anos. Assim. É uma esperança para a gente, porque tem esse sentido de união em torno da criação de um centro cultural, da gestão de um centro cultural de forma coletiva e autônoma. Isso, para nós, tem sido assim, uma grande realização assim, pessoal e coletiva, né? Então, ver essas linguagens todas envolvidas dentro de uma história só, com 100 pessoas, né? Em cerca de 100 pessoas que a gente vive aqui, é algo fabuloso, assim, algo que é uma história para contar para os netos, né?
Esse foi o Panorama de hoje. Você viu aqui o resultado de um estudo que mostra a relação da violência com a defesa de comportamento autoritário por parte dos brasileiros. O Panorama mostrou também o lançamento da campanha do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC contra o feminicídio. Tudo começou após uma trabalhadora ser assassinada pelo companheiro na frente de uma fábrica. E o debate sobre arte, censura e liberdade de expressão, tão presente em nossa sociedade hoje. O Panorama volta na semana que vem, sempre trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Aqui é assim, reportagens com o ponto de vista dos direitos humanos e da democracia. Até o próximo Panorama.